Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr., uma alegria estar com vocês de volta. Agradeço ao pastor Eduardo de ter gravado reflexões bíblicas no meu lugar, suprindo a todos nós uma palavra edificante, uma palavra muito bíblica, como é peculiar também das pregações do pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor Eduardo. Mas nós vamos continuar juntos aqui em reflexões bíblicas, crescendo, aprendendo muito com a palavra de Deus. Neste mês, a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Mariana, está completando 90 anos de existência. E eu fiquei pensando nesse tempo, quais são as marcas de uma igreja que subsiste por 90 anos, forte, vigorosa e fazendo diferença no bairro e na cidade onde ela se encontra. Quais são as marcas de uma igreja saudável? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessas próximas reflexões, olhando para marcas que fazem de mim, de você, uma igreja saudável, uma igreja que agrada ao Senhor na beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 em diante. Nós vamos olhar para essas marcas que são marcas de uma igreja saudável, marcas que demonstram uma igreja viva, uma igreja com uma boa saúde cristã, uma igreja que agrada ao Senhor da seara. Expondo estas coisas aos irmãos, diz Paulo a Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui nós temos duas marcas para uma igreja saudável. E a primeira marca é alimenta-te da verdade. Aliás, Davi, no Salmo 37, versículo 3, ele nos diz isso, alimenta-te da verdade. Quando nós queremos ser saudáveis, quando estamos preocupados com a nossa saúde pessoal, nós geralmente vamos a uma consulta médica e ali o médico dá algumas orientações, outros de nós vão a um nutricionista e ele também dá algumas orientações, mas sempre, seja o médico, seja o nutrólogo, seja o nutricionista, seja quem for, sempre vai dizer para nós que uma boa saúde vem através de uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Sabemos, não é, dizendo com respeito às nossas vidas pessoais, que uma alimentação saudável é quando ela está com base em verduras, legumes, proteína animal, o nosso feijão, arroz e assim por diante. Mas na vida cristã, o que é uma alimentação saudável? A Bíblia responde. Veja só o que diz o texto. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E aí Paulo diz, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Essas duas expressões estão ligadas a princípios, essas duas expressões estão ligadas a palavras, verbalizações, argumentações, que estão no mundo afora, mas que não têm base nas Sagradas Escrituras. São os conceitos humanistas, os conceitos da tradição da cultura, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo assim, rejeite isso, mas alimente-se da palavra de Deus, a palavra da fé e da boa doutrina. Aonde é que eu encontro essa palavra de fé e da boa doutrina? A palavra da fé significa o conjunto de todos os ensinos de Deus. Então, alimenta-te da palavra que compõe o conjunto dos ensinos de Deus. E depois ele diz, e da boa doutrina, do bom ensino, seria a tradução literal aqui da língua original, do bom ensino das Sagradas Escrituras, tudo apontando para a palavra de Deus, para a Bíblia.
E eu fico pensando, por que a alimentação bíblica é uma alimentação saudável? Primeiro, porque é a palavra de Deus. E ela vem de um Deus perfeito que sabe o que precisamos. Mas também porque a própria palavra diz sobre a sua colaboração com a minha saúde espiritual. Lá no Salmo 119, versículo 25, a Bíblia diz que a palavra de Deus vivifica. Esse verbo significa traz vida dia após dia, tempo após tempo. Olha, se nós queremos ser saudáveis, nós precisamos melhorar o nosso estilo de vida dia após dia. Não é assim mesmo? Da mesma forma com a vida cristã. Se eu quero ser saudável na minha vida cristã, dia a dia, eu tenho que melhorar a minha vida cristã, eu tenho que vivificar a minha vida cristã. E é por meio da palavra de Deus que isso acontece. No Salmo 119, versículo 28, nós também encontramos que a palavra de Deus é que nos fortalece. Uma pessoa saudável é uma pessoa forte, vigorosa, corada. Eu lembro da minha mãe, quando ela dizia, menino, você está muito pálido, você precisa comer mais feijão para ficar mais corado. Sua mãe deve ter dito isso se você é da minha geração. Assim também é na vida cristã. Nós precisamos comer mais feijão bíblico para ficarmos mais fortalecidos, mais em pé. Essa palavra fortalece do Salmo 119, versículo 28, é a palavra para levantar. Uma pessoa que está ereta, forte, está bem fortificada, vigorosa. A palavra de Deus é que faz isso comigo. Então, uma vida cristã saudável se faz através do alimento com a palavra, que vivifica, que fortalece, da palavra também que restaura. Quando nós ficamos enfermos, nós precisamos tomar remédios, nós precisamos seguir as bulas corretamente, a receita médica, para que sejamos restaurados no nosso vigor, na nossa força, na nossa saúde. Não é assim? Da mesma forma é na vida cristã. Algumas vezes nós ficamos enfermos, espiritualmente falando. Situações da vida, pecados que cometemos, nós acabamos por enfraquecer a nossa vida espiritual, adoecer a nossa vida espiritual. Precisamos ser restaurados para que a saúde seja restabelecida. É a palavra de Deus que faz isso. No Salmo 19, versículo 7, a palavra de Deus diz que ela restaura a alma. Essa palavra restaurar está encontrada também no Salmo 23, quando nós conhecemos o Salmo com essa palavrinha, refrigera-me a alma. Mas a verdade é que tanto a palavra lá no Salmo 23, quanto no Salmo 19, versículo 7, a ideia é trazer de volta para o estado normal, trazer de volta para o estado saudável. No Salmo 23, o pastor é quem traz de volta a ovelha quando ela se vira de perna para o ar e fica desgastada, cansada. Então o pastor vem e restaura a sua posição natural e ela então pode se alimentar melhor, ir para as águas de descanso mais rápido. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus restaura a nossa alma, traz de volta a minha alma para o lugar onde ela deveria estar. Viu só que coisa fantástica é a palavra de Deus? Para que eu tenha uma vida cristã saudável, eu preciso me alimentar da palavra, porque é ela que traz vida em abundância dia após dia. É ela que fortalece a minha alma, me deixa em pé de forma saudável. E é ela que restaura, que cura, que restabelece toda a força e todo o vigor do meu espírito. Então, um conselho eu quero deixar nessa reflexão bíblica. Permita a você ser restaurado, ser fortalecido, ser vivificado pela palavra de Deus, alimentando-se dia após dia com a palavra do Senhor. Determine um tempo de devocional para a sua vida.
Um momento em que você vai estudar um versículo que seja por dia, mas vai estudá-lo, entendê-lo. Durante um dia, procure memorizá-lo, para que a palavra de Deus traga muita saúde espiritual para você. Eu quero orar por você agora, pedindo que Deus continue trazendo muita saúde espiritual para a sua vida e assim você desfrute de toda a vida abundante que reside em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela vivifica, ela traz vida em abundância, ela fortalece, ela nos deixa em pé e ela restaura. Ela traz de volta a nossa alma ao sossego, à paz e ao crescimento em Ti. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos que nos acompanhem em reflexões bíblicas e que eles possam ser crentes muito saudáveis para viverem para a Tua honra e para a Tua glória. Não só eles, mas todos os seus familiares. Os abençoe grandemente, os revestindo com toda a Tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. E se você tem nos acompanhado em reflexões bíblicas, eu quero agradecer você, mas também quero convidar você a convidar outras pessoas a estarem assistindo reflexões bíblicas, um momento de crescimento e de edificação na palavra de Deus.